Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos para a correção da prova do TRT do Paraná, que ocorreu agora domingo, gente. Então vamos agora analisar, nesta aula aqui, vamos analisar especificamente a matéria de Direito Processual do Trabalho. Só que antes de eu analisar a prova e tal, destacar alguma questão ou outra, o que eu queria chamar a atenção de vocês é fazer uma observação sobre a prova. Sinceramente, a prova estava acessível, uma prova assim, média, de dificuldade média. Não foi uma prova assim, eu esperava que a FCC viesse com questões mais pesadas, mas ela manteve o padrão do TRT do Paraná, né? Então ela cobrou exatamente o mesmo, dentro do mesmo perfil, mais ou menos, que a banca normalmente cobra aqui quando faz a prova, elabora a prova no TRT do Paraná. Não me surpreendeu em nada. Nós vamos ver que na parte processual do trabalho nós temos a possibilidade de um recurso, que é uma questão que está claramente errada. Então acredito eu que a banca realmente vai ter que cancelar essa parte. Agora, vamos tentar entender também o porquê, né, de outras questões que está errado, por que está certo. O objetivo aqui é nós fazermos uma correção de forma completa. E eu posso dizer assim com toda tranquilidade para aqueles que fizeram o nosso curso, sinceramente, que conseguiram, que acompanharam, que fizeram os estudos de forma correta, que pegaram todas as aulas, assistiram as aulas, pegaram o material de apoio que nós, né, disponibilizamos. Tenho certeza que foi bem tanto em direito quanto em processo de trabalho, gente. Certeza, certeza. Sabe, é uma coisa assim que eu posso falar com todas as, assim, com toda a certeza. Eu tenho convicção de que os alunos foram bem em direito e processo de trabalho. Eu vou responder pelas minhas matérias. Então, fique tranquilo que aqueles que eventualmente fizeram a sua parte e tal, é óbvio que você começa a identificar quais são as suas dificuldades, os seus erros. Às vezes tem aquele que é a primeira prova que fez, eu fiz a primeira prova, tal, tive dificuldade tal matéria. É aqui que o grande concurseiro, a gente identifica o grande concurseiro. É dentro das dificuldades, dentro dos erros, que ele analisa, ele faz ele verifica o que errou, e com este erro ele aprende. Aquele que foi muito bem, aquele aluno, ótimo, está no caminho certo, né? Ou seja, conseguiu aqui desbravar, conseguiu aqui alcançar aquilo que tanto estava almejando. Mas tem aqueles que tiveram dificuldade, normal. Aí essa dificuldade, às vezes, dentro de uma matéria, dentro de um assunto, e essa dificuldade, agora é o momento de você identificar o tópico e estudar cada vez mais esse tópico. E em cima, porque na verdade é em cima dos erros que você tem que trabalhar. Então, aqui vão algumas dicas, né? Então agora faça uma análise novamente de toda a prova, veja o que você errou, veja o que você acertou, estude novamente a prova para você ver, né, tirar as suas próprias conclusões a respeito da prova. Quem faz a prova, vê o que errou só o gabarito e vai para o próximo concurso, está fazendo de forma errada, tá? Pessoal, só que antes de fazer a correção, quero, né, alertá-los. Pessoal, tem TRT aberto. TRT Mato Grosso, da 23ª região. TRT lá de Rondônia do Acre, 14ª região. Até por sinal, anotei aqui as datas. Deixa eu pegar aqui. Peguei as datas de inscrição, gente. Olha só, até dia 22 de dezembro agora de 2015, estão abertas as inscrições do TRT da 23ª região do Mato Grosso, com a prova prevista, né, com previsão para o dia 21 de fevereiro de 2016 a prova. E o TRT da 14ª região, também, as inscrições estão abertas até dia 14 de 12 de 2015, bem como a prova também será realizada no dia 28 de fevereiro de 2016. Ou seja, dois TRTs, você que está estudando, a hora de intensificar, vai fazer aquele TRT que eventualmente está mais próximo da sua região, ou se você tem condições de viajar pelo país, vale a pena, gente. O concurso do TRT é um concurso que não foge à banca, né? Veja, Mato Grosso, banca FCC também. Tudo isso facilita para você estudar, porque você já sabe o estilo da banca. Normalmente os TRTs é a banca FCC, normalmente. Uma ou outra que é a banca CESP, tá? Uma ou outra. Mas normalmente a banca FCC. Então, você cria um certo padrão, né, para você estudar bastante
nesse assunto. Então, são alguns concursos que estão por vir, que já estão com as inscrições abertas, e fique atento, até por sinal falar do meu queridíssimo professor e meu queridíssimo amigo professor, ele é meu amigo, tipo meu irmão mesmo, que é o professor Milvio, que além desses 2 concursos do TRT, quem está se preparando, cuidado com o INSS, vai abrir agora em dezembro, fique atento, e por isso, você, né, que eventualmente tem nos acompanhado, aqueles que não nos conhecem, convido a todos aí até o site, ou entrar, ver algumas aulas expositivas, né, algumas aulas dos professores que fazem parte aqui do curso, chega lá, né, vê lá uma aula, como é que funciona e tal, e veja que tudo, né, toda a nossa equipe é uma equipe nota 10, gente, com muita experiência na parte de concurso público. Então, INSS, tem TRT, gente, tem cursos, né, online aqui para todos esses diversos concursos, para atender às suas necessidades. Beleza? Vamos corrigir então? Vamos corrigir. E aí, depois, eu vou fazer, claro, análise, e depois, qualquer coisa, se tiver alguma coisa no final, eu digo no final da aula, se tiver alguma coisa que eu tenha esquecido. Bom, gente, noções de direito processual do trabalho, eu peguei como padrão da prova. Por gentileza, produtor, você vai, enquanto eu vou conversando com eles, veja só o padrão da prova. Eu acho que, se eu não me engano, é da prova E5, tipo gabarito E5, tá? Deixa eu só, tem que ver lá naquele outro arquivo lá. Bom, gente, né, só minimiza aí, entra lá isso, a própria, aí, ó. Olha lá, a prova vai ser do tipo, põe lá na telinha essa parte aí, produtor, para eles. Isso, olha aí, prova do tipo 5, tá? Sendo que o gabarito também dá 0,5, porque a prova é 0,5, tá? Então, para aqueles que estão acompanhando, essa é a nossa prova que nós vamos conversar. Então, pode ser que a sua prova seja outra e o gabarito seja diferente. Então, vamos só tomar cuidado com essa parte, com o gabarito, que alguns, né? Opa, não é meu gabarito. Claro, tem que tomar cuidado com a resposta, beleza? Pessoal, a primeira questão diz o seguinte, que por sinal é a questão que cabe recurso. Ou seja, dá uma olhadinha lá comigo, olha só. Gente, a execução, está escrito assim, a questão número 28, a execução ex officio, o que isso significa? Deixa eu só levantar um pouquinho aqui, para a gente acompanhar a leitura por inteiro. Aí. A execução ex officio das contribuições previdenciárias, artigo 114, e a execução promovida ex officio pelo juiz, artigo 878, são exceções específicas ao princípio e traz os princípios: impugnação especificada, indisponibilidade, eventualidade, instrumentalidade e inquisitivo. Bom, gente, o problema dessa questão, veja que ela, de certa forma, o erro está na forma de perguntar, na forma, ele está no enunciado, gente. Por quê? O grande erro está aqui, ó. São exceções. Ou seja, não tem como nenhum desses princípios ser exceção a essas duas normas. O gabarito trouxe para a gente, como alternativa correta, o inquisitivo, tá? Só que é o seguinte, inquisitivo é conhecido como princípio do impulso oficial ou inquisitivo. O que significa dizer isso? Que uma vez que você deu o pontapé inicial numa reclamatória trabalhista perante a Justiça do Trabalho, ou seja, você, reclamante, deu início ao processo, até porque, como regra geral, né, o judiciário não pode dar início ao processo de ofício. Quem tem que dar início é a própria parte. Só que é o seguinte, o impulso oficial está diretamente ligado a essas regras. Claro que está. Por quê? Quando o juiz declara de ofício, por exemplo, as contribuições previdenciárias, isso decorre do impulso oficial. Não é uma exceção, decorre do impulso oficial. Isso faz parte para que o processo caminhe, tramite, sem que a parte exija isso. Por isso que é de ofício. Mesma coisa com a execução. Quando o processo chega na fase de execução, veja que a parte não precisa solicitar para o juiz iniciar a execução. O juiz pode começar de ofício, ou seja, por impulso oficial. Então são normas que estão diretamente ligadas ao princípio inquisitivo, do impulso oficial. Só que não é exceção, na verdade é a regra aplicada dentro do inquisitivo, do impulso oficial. Agora, estas regras são exceções ao princípio dispositivo ou da demanda, ou conhecido também como inércia da jurisdição. O que isso significa? Como regra geral, é a parte que tem que movimentar. E sendo a exceção, na verdade é o termo, sendo a exceção a declaração de ofício.
Então, como regra, as partes que têm que movimentar, as partes que têm que pedir, as partes que têm que acionar. No caso, a exceção é o próprio tribunal declarar de ofício. Então, na verdade, a resposta correta, voltando para a telinha lá, não seria inquisitivo. Não seria inquisitivo, seria princípio do dispositivo ou da demanda. Da demanda. Ok, gente? Então aqui essa questão com certeza a banca vai ter que anular, gente. Porque o que está tornando errado é exatamente aqui, ó. São exceções. Se ele não tivesse colocado aqui, ele colocasse que são regras específicas ao princípio inquisitivo, estariam corretas. Mas o termo exceção é que puxa exatamente para esses dois, na verdade, para esse princípio dispositivo ou da demanda. Então aqui nós temos essa primeira situação que pode, na verdade, a meu ver, vai ter, a banca necessariamente tem que fazer essa alteração no gabarito. Pessoal, a banca vacilou aqui, tá? A banca, normalmente a FCC, ela consegue fazer uma boa prova, tá? Mas dessa vez ela pecou feio aqui. Então, dificilmente esse gabarito vai permanecer dessa forma. Tá? Não tem como, está muito errado. Dizer exatamente está muito errado. Então, e nós trabalhamos isso, gente. Nós trabalhamos isso em sala de aula. Eu trabalhei todos os princípios constitucionais, trabalhei todos os princípios do processo civil, que, por sinal, esses princípios que foram colocados aqui são princípios do processo civil. Trabalhei os princípios específicos do processo de trabalho, destaquei na revisão que o TRT é um TRT tradicional que gosta dessa matéria principiológica, então não tinha como errar essa questão. Óbvio que muitos colocaram inquisitivo, tentando, mas sabendo que estava errado. Vamos dizer assim, o inquisitivo era a resposta que deveria ser assinalada, mas, infelizmente, a banca errou feio aqui. Beleza? Tranquilo? Então, primeira questão de processo de trabalho, já começamos com recurso. Que coisa boa, né? Coisa boa. Você que está precisando de questão, olha aí, ó. Se você não marcou inquisitivo, talvez uma oportunidade para você ter uma questão a mais dentro aí do rol de acertos que você teve durante a prova. Beleza? Bom, gente, vamos para a próxima questão. Produtor, pode descer ali para mim no 29? Desce ali um pouquinho. Vamos passar. Opa, deixa eu só. Isso. Vamos pagar 29. Obrigado. Olha só, gente. A questão 29 traz o seguinte. Para quem quer lembrar do princípio dispositivo da demanda, só para relembrar, está previsto no artigo 2º do CPC, tá? Artigo 2º do CPC, onde diz que, como regra geral, as partes que têm que movimentar o Poder Judiciário. A exceção, é claro, ser movimentado de ofício. Bom, Júlia ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa G, requerendo apenas indenização por supostos danos morais que teria sofrido durante a relação empregatícia, dando à causa o valor de R$38 mil. Então veja que ela estipulou, tá, como valor da causa na petição inicial. Opa, deixa eu só apagar aqui que eu fiz o risco em vez de sublinhar. Aí, R$38 mil. Após a regular instrução processual, foi proferida sentença condenando a empresa a indenizar o valor de R$24 mil. Então veja, ela pediu 38, mas houve uma condenação de 24 mil, que corresponde a 10 vezes o último salário recebido. A empresa G pretende recorrer. Neste caso, além do depósito cursal, ela terá que efetuar o pagamento das custas processuais no valor de... Gente, questão bem fácil. O que eu vou ter que pagar de custo, gente? O que a pessoa efetivamente está pagando. A pessoa pediu... quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Hoje, a pessoa pediu na petição inicial R$38 mil. O juiz condenou em R$24 mil, mas após a sentença foi feito um acordo de R$15 mil. Qual é o valor que vale para fins de cálculo das custas? R$14 mil. Porque é o valor que efetivamente está sendo pago. Não é diferente aqui. Então, aqui mesma coisa, foi 38 mil que foi pedido na petição inicial, mas o juiz só condenou em 24 mil. Então, você tem que calcular, gente, conforme artigo 789 da CLT, 2% sobre o valor que eventualmente o juiz atribuiu à causa. Nesse caso, 2%, vamos lá? Olha só aqui. R$24 mil é o que eu uso como padrão, deixa eu até bloquear aqui de volta. 24 mil é o valor que eu vou usar. Se você fizer o cálculo rapidinho,
10%, 2.400, 1%, 240, 2%, 480, tá? Então, a alternativa correta é 480, porque, na verdade, o cálculo que eu tenho que fazer é 2% disso, conforme artigo 789 da CLT, tá? CLT. Então, cuidado que eis a nossa resposta. Pergunta simples, uma pergunta bem tranquila, não tinha como errar essa questão na hora da prova, tá, gente? Beleza? Trabalhei bastante a parte de custos com vocês também. Questão número 30. Caberão embargos de declaração da sentença ou acordo no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão admitido efeito modificativo da decisão, nos casos de omissão e contradição do julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Eventual, olha aqui, ó, aqui que está a questão, ó, eventual efeito modificativo dos embargos de declaração poderá ocorrer, gente. Vamos ver, ocorrendo, a ideia aqui de quem elaborou a questão, queria saber o seguinte de você. Poxa, embargos de declaração vai acabar fazendo, né, trouxe com ele o efeito modificativo. Se ele trouxe o efeito modificativo, veja, quando eu aciono o juiz, né, ele deu a sentença dele, por algum motivo eu apresento embargos de declaração, e esse embargos de declaração, por algum motivo, pode sim modificar o julgado. E ao modificar o julgado, isso não pode prejudicar a parte contrária. Então, quando vem na cabeça, isso eu destaquei na aula, que quando vem na cabeça a questão da modificação e prejudicando a parte contrária, veja que eu tenho necessariamente que uma necessidade o juiz tem uma necessidade de abrir o prazo para a parte contrária, que não apresentou o embargo de declaração, para ela se manifestar, porque a decisão ela pode estar sendo alterada para pior, e para essa parte. Então, é um direito da ampla defesa, para ele se manifestar. E isso está previsto no artigo 897-A, parágrafo 2º. Então, vamos ver as alternativas? Vem comigo. Olha só o que diz. A. Em qualquer hipótese, sendo desnecessária a oitiva da parte contrária. Errado, porque nós vimos que tem que ter a oitiva da parte contrária. B. Em qualquer hipótese, mas desde que ouvia da parte contrária, no prazo de 5 dias. Veja que a B, gente, trouxe pra gente, ele disse assim, ó, que ali em cima, só no enunciado, diz, ó, no prazo seguinte, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão, tal, registrado na certidão de admitido efeito modificativo da decisão, nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco. Veja o seguinte, gente, que é na questão número 30, o artigo 897-A, deixa eu até abrir a CLT aqui, ó, deixa eu abrir aqui para quem está... Abre aí na sua casa também, artigo 897-A, parágrafo 2º. Artigo 897-A, tô achando aqui, calma aí. Diz assim, ó, eventual efeito modificativo, deixa eu até aparecer aqui na tela, que eu tô sumido aqui, peguei aqui a CLT, tá? Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude de correção de vício na decisão embargada. Então, não é em qualquer situação, como a B está dizendo, em qualquer hipótese. Não, somente quando houver vício. Ele queria a literalidade do artigo 897-A, parágrafo 2º. Então, não era em qualquer situação, quando houvesse vício, por isso a B está errada. Então, vamos continuar lendo agora, voltando lá para a telinha. Veja lá, em qualquer hipótese, mas desde que eu vi da parte contrária no prazo de 5 dias, não. Somente em virtude de correção de vício na decisão embargada e desde que eu vi da parte contrária no prazo de 8 dias. Errado também, não é o prazo de 8 dias, é o prazo de 5 dias. Somente em virtude de correção de vício na decisão embargada e desde que eu vi da parte contrária no prazo de 5 dias. Eis aqui a nossa alternativa correta, gente. Opa, deixa eu só apagar aqui. Aê, alternativa D, conforme artigo 897-A, parágrafo 2º da CLT. E sugiro a leitura também, vou colocar aqui embaixo, da OJ 142, tá? Da SDI 1 também do TST, que fala exatamente essa situação para a gente. Então, alternativa correta, alternativa D, só vamos, então não era em qualquer situação, somente quando houvesse vício e desde que eu vi da parte contrária. E aí que diz que também, acabou cortando, mas tinha alternativa E também,
tá? Opa, será que tá para cá? Isso, tá para cá. Tá aqui para cima. Tava perdendo a alternativa aí. Somente em virtude da correção de vício na decisão embargada, sendo desnecessário o oitivo da parte contrária. Não, na verdade, devendo ser ouvida a parte contrária. Também, gente, questão bem tranquila, bem dada aí pela banca para você resolver e acertar. Gente, questão número 31, sério mesmo. A banca, ela está brincando com a gente. Ainda falei, não, será que ela vai cobrar a mesma coisa? Já cobrou no TRT de Minas. Cobrou no TRT do Rio Grande do Sul, de volta no mesmo ano, num período de um semestre, pedir a mesma coisa, no mesmo artigo 888, que trata da asta pública, a forma de arrematação do bem, isso daí judia do pessoal, isso aí, quem está estudando realmente aí, lutando para passar numa vaga, isso daí, caído 3 vezes, isso acaba prejudicando as pessoas que estão estudando muito, tem que perguntar coisas diferentes, verificar o conhecimento dos candidatos, não ficar cobrando a mesma coisa durante todas as provas, mesma ideia do TRT de Minas, Rio Grande do Sul e aqui no Paraná de volta, a mesma questão de execução prevista lá no artigo 888, ninguém aguenta mais, tem que mudar um pouco. Até isso é bom quando a prova vem difícil, gente. Quando a prova vem difícil, isso deixa a prova mais seletiva. E aí quem estudou é que acaba se prevalecendo sobre os demais. Então vamos analisar a questão número 31. Olha só o que diz. Heitor arrematou um conjunto comercial em leilão ocorrido na fase de execução da reclamação trabalhista X pelo valor de R$300 mil. Está aqui o valor, tá? R$300 mil. No momento da arrematação, Heitor garantiu a arrematação com o sinal de R$60 mil. Está correto, gente? Sim, está correto. Por quê? O valor equivalente a 20% de sinal, tá? 20%. Esse é o sinal que você tem que dar no momento da arrematação. Após 30 horas, está aqui o erro, 30 horas da arrematação, o Heitor ainda não depositou o restante do valor, gente. Então, olha só, o tempo máximo que você tem para fazer o depósito do remanescente, do valor remanescente, é de 24 horas, gente. Esse é o período máximo que você tem para depositar o remanescente. Isso está previsto no artigo 888, exatamente parágrafo 888, parágrafo 4º da CLT, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, só para a gente relembrar um pouquinho o tópico. Primeiramente, o juiz tenta a adjudicação. O que é adjudicação? Pergunta se o autor, o exequente, quer ficar com o bem que eventualmente foi avaliado pelo valor avaliado. Ele fala, não quero adjudicar bem, não quero ficar com aquele bem. Então, o que o juiz faz? Faz a asta pública. Ele passa para o segundo passo. Vai para a asta pública. A asta pública tem que ser divulgada com 20 dias de antecedência. Aí o que acontece? Já diz tudo como é que vai ser a asta pública. A asta pública pode ser por praça, que são bens imóveis, por leilão, que são bens móveis, são os termos técnicos que a doutrina utiliza. E aí, óbvio que vai ser vendido pelo maior lance, tá? Maior lance. A pessoa chega lá, faz o seu lance, e é óbvio que quem vai ganhar é a pessoa que deu o maior lance. Não pode ser um lance vil, que a lei fala, né? No sentido de, não pode ser um lance muito baixo, não pode ser vendido também por um valor muito baixo. Daí o que acontece? A pessoa que arrematou, ela paga 20% agora, nesse instante. Pum, pagou 20%. E ela tem até 24 horas para pagar o remanescente. Se ela não pagar 24 horas, o valor que ela deu de sinal, esse valor é revertido para a quitação da dívida da execução trabalhista. Então ele perde, a pessoa, ela perde o sinal. Essa é a resposta conforme o artigo 888, parágrafo 4º. Vamos procurar essa alternativa? Olha só. Questão número 31, que traz lá para a gente o seguinte, vamos lá. Perderá em benefício da execução 1/3 do sinal. Não é só 1/3 não, gente. Vai perder o sinal inteiro, tá? Não é só 1/3 não. Então não é 1/3, não é 1/3 não. Deixa eu só voltar aqui, beleza, gente? Aí, agora sim. Não é 1/3 não. Tá errado aqui, ó. Ou seja, 20 mil voltando à praça do bem executado. Errado, tá? B. Perderá em benefício da execução um sinal de 60 mil reais, voltando à praça o bem executado. Essa aqui que é a nossa alternativa correta, essa que você deveria assinalar, tá? Porque você tem que pagar até
24 horas e você perde o sinal inteiro, tá? E aí veja que ali o restante está tudo errado, né? Ainda está no prazo para pagamento? Não, porque são 24 horas. Perderá em benefício da execução metade do sinal? Não, vai perder o sinal inteiro. Terá o direito de devolução integral do sinal? Não, não tem direito de devolução, até porque a Justiça do Trabalho não está ali para brincadeira, tá? Então, questãozinha tranquila, não foi uma questão difícil, então tomara que você tenha acertado essa parte aí. Questão número 32, gente. Questão número 32. Também foi fácil, hein, gente? Novamente, nós trabalhamos bem, eu destaquei para vocês, pedi para vocês repetirem comigo aqui na gravação, quais são as situações em que o menor poderá ser, na ausência dos representantes legais, quem são as pessoas que podem estar junto com os menores, como é que funciona isso no dissídio coletivo, você tem que ter advogado no dissídio coletivo, falamos sobre o mandato tácito e ainda falei que pode ser chamado de apud acta, que confere poderes gerais através da ata da audiência. Dei na revisão, gente, isso. Então, vamos agora relembrar esses tópicos junto com com a questão número 32. Vem lá comigo. Olha só, no tocante às partes dos procuradores, considere. Item 1. Item 1. Vamos subir aqui um pouquinho. E a gente já vai assinalando se é verdadeiro ou falso. 1. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta desse, exatamente a cópia do artigo, gente, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, ok? Pelo sindicato, ok? Pelo Ministério Público Estadual, ok? Curador nomeado em juízo, ok? Na ausência dos representantes, isso é a redação, gente, do artigo 793 da CLT, tá? Artigo 793. Nos dissídios coletivos é facultado aos interessados assistência por advogado, gente. Nos dissídios coletivos é facultado aos interessados assistência por advogado. Correto, gente. O artigo 791, o ius postulandi não é só para dissídios individuais. Parágrafo 2º da CLT fala exatamente a cópia. Ou seja, nos dissídios coletivos também é facultado. Veja que não é obrigatória a presença do advogado. Isso as partes que, na verdade, vão decidir se querem ou não estar acompanhados dos advogados. E o item 3, a constituição de procurador com poderes para foro em geral não poderá ser efetivada mediante simples registro em ata da audiência, havendo expressa a vedação legal nesse sentido. Ao contrário, gente, o não que está errado aqui. Foro em geral, poderá ser efetivada mediante simples registro em ata da audiência. Ou seja, não existe nenhuma vedação nesse sentido, tanto é que nós chamamos isso de mandato tácito, ou também como apud. Opa, ficou feio aqui. Apud. Deixa eu pegar aqui, apagar para vocês lembrarem do termo, para a próxima prova, se eventualmente cair. Apud acta. Acta. E está previsto no artigo 791, parágrafo 3º, gente, tá? Então, está errado o item 3, então nós temos como alternativas corretas A1 e A2, tá? Então, alternativa correta, vamos ver qual que é a resposta correta, gente. 1 e 2, alternativa A, tá? Alternativa A, que era a alternativa que você deveria assinalar. 1 e 2 estão corretos. Veja que ele queria a alternativa correta, então a alternativa era 1, as alternativas 1 e 2. Deixa eu ver essa aqui, acabou aqui. Vamos para cá agora. Isto é. Opa, será que estamos certo? 31, 32. Isso aí, 33, gente. 33. Estamos quase no finalzinho. Faltam 2 questões só para nós concluirmos nossa correção aqui. Não desanime. Olha lá, Margarida ajuizou reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo. Após regular instrução processual, a reclamação foi julgada improcedente. Margarida interpôs recurso original que não foi conhecido uma vez que foi considerado deserto. Nesse caso, Margarida pretende interpor recurso de vista sob a alegação de divergência jurisprudencial sobre dispositivo de lei federal. Então, o que nos interessa é essa parte final aqui, ó. Deixa eu só pegar e destacar aqui, ó. Nesse caso, Margarida pretende interpor recurso de vista sob a alegação de divergência jurisprudencial sobre lei federal. Nesse caso, gente, veja que nós estamos tratando, gente, do rito sumaríssimo, tá? No rito
sumaríssimo. E no rito sumaríssimo, gente, tem que lembrar que só é possível recurso de revista em algumas situações específicas. Acaba sendo mais limitado ainda, ou seja, não existe a possibilidade de você recolher de todas as circunstâncias. Sinceramente, eu achei essa questão mal elaborada. Por quê? Presta atenção. Se por acaso o teu recurso não é conhecido por falta de pagamento deserto, veja que essa situação, dependendo da situação, pode ter sido gerado, pode ter sido trancado o seu recurso por falta de pagamento. Isso no juízo da qual? Caberia qual recurso? Caberia, na verdade, agravo de instrumento. Se fosse perante o TRT, por exemplo, já dentro do tribunal, não seria o agravo de instrumento, mas sim o agravo regimental. Então ele dá a entender, na verdade, que... Mas veja que tudo bem que a questão não era essa, o cerne da questão, mas induza isso, né? Induza isso, mas tudo bem. Mas daí no finalzinho ele diz o que ele quer. Ele está falando assim, a pessoa quer entrar com recurso de revista. Ela consegue entrar com recurso nessa situação? Não, é incabível, tá? Eu acho que é só para confundir mesmo. E aí ele ainda coloca, porque por divergência de lei federal. Gente, divergência de lei federal é somente no rito ordinário, conforme artigo 896, a linha A. No rito sumaríssimo, você tinha que prestar atenção, você tinha que identificar, e até eu falei para vocês na aula, gente, tem que estudar exatamente dessa forma o recurso de revista. Quais são as hipóteses do rito ordinário, do rito sumaríssimo e da execução? Rito ordinário, as linhas A, B e C do artigo 896, parágrafo 9º parágrafo 9º, artigo 896, parágrafo 9º, rito sumaríssimo, e parágrafo 2º e parágrafo 10 com relação à execução. Então, eu falei, estudem dessa forma, e não foi diferente na prova aqui. Ou seja, eles cobraram exatamente se você tinha conhecimento sobre o artigo 896, parágrafo 9º. O que permite, gente, quais são as situações que permitem o recurso de revista perante a execução? Não, perante o rito sumaríssimo. Gente, contrariedade de súmula, veja que quando ele coloca ali divergência jurisprudencial de lei federal, não entra. É só contrariedade de súmula do TST, ou seja, também julgando de forma contrária a súmula vinculante do STF, ou afronta a Constituição Federal, ponto. São as 3 situações que cabem no rito sumaríssimo, mais nada. Então, nesse caso, é incabível o recurso de revista. E essa é a resposta que nós estamos procurando, porque só seria cabível nessas 3 situações, conforme o artigo 896, parágrafo 9º. Vem comigo. Nesse caso, o referido recurso vamos lá, incabível sob essa ligação, uma vez que na demanda ajuizada por Margarida só é cabível o recurso de revista nas hipóteses de violação direta da Constituição Federal. Não, porque isso aí só é no caso da execução, que não é o caso aqui, é rito sumaríssimo. Então, a alternativa A está, errada. Vamos colocar aqui, errada. Incabível sob essa ligação, uma vez que na demanda ajuizada por Margarida só é cabível recurso de revista na hipótese de contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST, súmula vinculante do STF e violação direta da Constituição Federal. Eis aqui a nossa alternativa correta, AB, conforme artigo... Deixa eu até apagar, isso aqui está muito risco aqui. Vamos colocar aqui, São as 3 situações, contrariedade, súmula do TST, súmula vinculante do STF e violação direta da Constituição Federal, gente. Então, nesse caso, aqui está em conformidade com o artigo 896, parágrafo 9º da CLT, tá? Então, essa era a resposta que você tinha que assinalar na sua prova. Beleza? Vamos ver o restante. Incabível sob essa ligação, uma vez que na demanda ajuizada por Margarida, só é cabível recurso de vista nas hipóteses de contrariedade à súmula vinculante. Não, súmula do TST também, e bem como também afronta a Constituição. Cabível, ou seja, aí está mais errado ainda, incabível sob essa ligação, uma vez que na demanda ajuizada por Margarida, só é cabível recurso de revista na hipótese de contrariedade à súmula, jurisprudência uniforme. Não, súmula vinculante e ofensa à Constituição Federal, tá? Questãozinha também bem tranquila, desde que você tenha estudado bem essa parte e tenha estudado da forma que eu tenho mencionado para vocês. E a última questão que diz assim, considere, gente, autarquia municipal, ou seja, preste atenção às pessoas envolvidas. Considere autarquia municipal, fundação pública M, município de Curitiba, governo do estado do Paraná e União Federal, gente. Todos eles
todos eles estão previstos lá no artigo 790A da CLT. CLT. Então deixa eu até fazer uma letra mais bonita, porque esse CLT que saiu feio, hein? Meu Deus do céu, produtor. Que letrinha feia que eu estou fazendo aqui. Agora vamos fazer mais bonitinho. CLT. Aê! E olha só. De acordo com a CLT, estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que... opa, estou falando... Ei, estou ficando louco, gente. Eu pensando uma coisa, falei outra. Deixa eu só apagar aqui, gente. Estou bobeando aqui. Pensei que era uma outra questão. Na verdade, é uma questão que eu tinha visto do outro cargo. Estou ficando louco. Olha só, agora sim. Artigo 852A. Eu fui pensando que era de custas. Tem uma outra de custas que não é aqui. Na outra... Você viu como eu estou batendo biela já, produtor? Viu? É isso que dá. Gente, então já... na verdade, eu pensei que essa questão era uma outra questão, mas tudo bem. Veja que aqui a pergunta é que estão excluídas do rito sumaríssimo. E eu berrei quantas vezes dentro da explicação do rito sumaríssimo. Eu falei, gente, quando cai alguma matéria envolvendo o rito sumaríssimo, não esqueça de ver valor e pessoa. Berrei um monte de vezes. E quais são as pessoas que estão excluídas do rito sumaríssimo? Várias vezes. A fazenda pública, autarquias e fundações públicas. Ou seja, todas elas aqui estão, então, excluídas do rito sumaríssimo. Então, a alternativa correta é que 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, está aqui, ó, B, 1, 2, 3, 4, 5, todas essas pessoas, independente do valor da causa, eles poderiam colocar aqui, o valor da causa é 15 mil reais, não interessa, por envolver autarquia, fundação, município, governo, União Federal, e todos eles fazendo parte, né, da administração pública direta, ou no caso da autarquias e fundações públicas, que também estão excluídas pelo artigo 852A, especificamente, gente, lá no parágrafo único, tá? Lá no parágrafo único. Então, diz exatamente que estão excluídas do procedimento sumaríssimo essas entidades aí, tá bom? Gente, terminamos a nossa correção, bem simplesinho e tal. Espero que você tenha se saído bem, do fundo do coração. Aproveite hoje ainda para recorrer dessa questão número... Qual que era a questão mesmo, produtor? Só puder subir lá? É a 28, né? Acho que é a 28. A 28, que trata lá do princípio, tá? Tô ficando louco, do princípio. É uma questão que permite recurso, sim. Ela está equivocada, ela está errada, literalmente, porque não condiz o que está sendo perguntado no enunciado com a resposta. Se ele não estivesse tratando no sentido de exceção, seria inquisitivo. Aí a pessoa acabou pecando no sentido de, ela deve ter colocado o princípio errado, ou ela quis perguntar outra coisa, e acabou, né, não sei o que a pessoa que elaborou a questão, e faz parte, né, como todas as provas de concurso estão aí, acaba passando uma coisinha ou outra, mas tudo bem, então agora que passou, pelo menos que ela faça a parte dela de anular a questão, tá bom, gente? Obrigado pela sua atenção, e estamos à disposição de vocês. Um grande abraço, fui!